Graça e paz, irmãos. Bom estar novamente aqui, né, e ver a igreja com gente nova, né, renovando, bênção. E fazer também a única coisa que eu sei fazer na vida, né, que é compartilhar aquilo que eu tenho aprendido das Escrituras. Não sei fazer outra coisa a não ser isso. E também não busco outras coisas não a não ser isso. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Vamos dividir nossas Bíblias com os irmãos e amigos que não as têm, para que possam acompanhar. Gênesis capítulo 3, verso 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Bênção. A Deus criou todas as coisas, e depois de tudo ele criou o homem, o macho. Criou o homem para cuidar de tudo que Deus criou, colocou o homem como regente no jardim, e o homem, como regente de Deus, ele cumpria as missões que Deus tinha dado a ele, de cultivar, guardar, dominar, sujeitar, crescer, multiplicar, ser fecundo. E Deus, criando o homem macho fora do jardim, Deus planta um jardim, coloca este homem dentro do jardim e dá a este homem as missões. Cumprindo essas missões dentro do jardim, Deus era glorificado. Nesse contexto, Deus, então, traz à existência a mulher. A mulher é criada dentro do jardim. E diferente do homem. O homem foi criado do pó da terra. A mulher foi criada de carne, de osso. O homem tem a base dele na mulher, porque ela foi tirada dos ossos, da base do homem, da estrutura do homem. Mas ela, por ter sido criada depois, quando veio ela à existência, o homem já existia. Então, a base dela é o homem, o macho. Homem com mulher é projeto original de Deus e harmonia de bases, porque um tem a sua base no outro. E um homem com uma mulher é harmonia, porque o ponto de origem dos dois é diferente. Homem com homem é confusão de base e confusão de origem. Mulher com mulher é confusão de base, confusão de origem. Não agrada a Deus. Distorce do plano original. Deus traz à existência a mulher no mesmo contexto em que ele tinha acabado de dar ao homem as missões dentro do jardim. Por isso Deus diz, far-lhe-ei uma auxiliadora dessas missões que ele acabara de dar ao homem, e ela vai ser idônea a ele. Então, homem e mulher no jardim, cumprindo as missões, glorificando a Deus. Era um protótipo do reino de Deus. Vocês estão comigo? Estão acompanhando?
Falar nisso, precisamos ter um quadro aqui, né? Na vídeo aqui. Um quadro. Né? Eu sei que tem quadro lá, tem quadro ali, só não tem quadro aqui. Né? Então, não deixa baixar o nível, não, né? Vamos melhorar. Vamos, né, organizar aqui o esquema, tá? Vamos puxar o negócio. Então, Adão e Eva só sabiam fazer isso. Cumprir as missões, glorificar a Deus, e todos os dias, na virada do dia, Deus andava pelo jardim. E ao andar pelo jardim, Deus se encontrava com Adão e Eva. Deus não ficava parado no jardim esperando que os regentes viessem até ele. Deus andava pelo jardim e nisto os regentes encontravam com ele. Aí, no jardim, que é o modelo de reino, tinha lá a serpente. E a serpente, então, vem e conversa com Eva. E passa para Eva um outro saber. Lembrando que antes da serpente, o único saber que existia no reino era o saber de Deus, a vontade de Deus, e era só este saber e só essa vontade que Adão e Eva sabiam, conheciam, praticavam e viviam. Mas a serpente vem e joga outra palavra, ela joga outro saber. E ela fez isso porque ela sabia que aqueles dois, Adão e Eva, eram frutos da palavra de Deus. Eles vieram à existência porque Deus falou, haja e houve. A serpente sabia que Deus, desde o início, ele revelou tudo, criou tudo só pela palavra. Satanás é muito esperto. Sabedor disso, ele entra na história pela palavra. Ele fala e traz outro saber para criar no reino de Deus uma outra missão, movida por um outro saber, que era o dele. E ele nunca mudou a estratégia dele. Sempre foi assim. E continua sendo. E ele, então, pega a mulher, porque ela foi a última criada, e fala com ela. Porque ela não recebeu a missão, ela não recebeu a palavra. Quem recebeu foi Adão. Então ele não vai direto a Adão. Ele vai primeiro naquele que não tinha a palavra. E aí ele... E ela digere. E aí, como ela tinha... A base dela era o homem, e o homem tinha nela a base dela, ela então chega para o homem e passa o saber que ela acabou de receber, e Adão então recebe o outro saber. Portanto, agora os dois vivem no reino de Deus com outro saber. E enquanto está acontecendo isso no reino de Deus, Deus não muda, Deus é imutável, seus atributos continuam o mesmo. E Deus, então, vem na virada do dia, porque Deus não muda, embora você mude. Deus não muda a agenda dele por causa dos seus pecados. Deus não muda os absolutos, os atributos dele por causa de mudanças na sua vida, de mudança de identidade, de mudança de saber, de mudança de ações. Ele não está
ele não vai mudar os seus atributos por isso. Então ele vem. E aí ele chega, e aí os dois não aparecem. E Deus então pergunta: onde vocês estão? E aí começa uma conversa. Até aqui, Deus antes encontrava com eles, mas a Bíblia não diz, ou não dizia, o que eles conversavam. É a primeira vez que a Bíblia relata a conversa de Deus com os seus regentes no reino. Que a gente tem conhecimento. E a primeira conversa de Deus com seus regentes que a gente tem conhecimento é oriunda de uma desobediência, de um outro saber, que gerou outras missões dentro do jardim. E aí nós sabemos o conteúdo da conversa. Onde vocês estão? Essa pergunta tem a ver com a identidade deles. Eles mudaram de posição. Não estavam mais em Deus, mas estavam em outro. Houve mudança de identidade. E eles responderam e responderam mal. Aí Deus fez a segunda pergunta: quem te fez saber estas coisas? Que vocês agora estão aí. Porque eu não fiz saber isso. Então, alguma outra palavra entrou. Quem fez vocês saberem disso? Responderam mal. Aí Deus vem com a terceira pergunta: o que foi que vocês fizeram? É lógico, mudou de identidade, mudou de palavra, muda as ações. Algo está sendo feito que eu não mandei fazer. O que eu mandei fazer, vocês não estão mais fazendo. Por quê? Mudou a identidade, mudou a palavra, consequentemente, vocês não fazem mais as minhas missões. Vocês estão fazendo outras missões que é resultante de uma outra palavra, de um outro saber, que é resultado também da mudança de identidade nas suas vidas. Joia! Deus é bom. E aí acontece algo interessante. Vocês sabem, né, que um acusou o outro, acusou a serpente, aquela coisa toda que vocês sabem. Aí, quando eles estão no processo de responder essas perguntas, eles dizem assim: Senhor, nós tivemos medo e vergonha, porque estávamos nus. E aí, eles foram lá e se vestiram de árvores, de plantas. E aí, nesse simples ato de um vestir o outro, é interessante, quando eles receberam outra palavra, outro saber, eles começaram a olhar um para o outro e ver um no outro um problema, uma vergonha. E essa outra palavra que eles receberam, além de produzir isso, incitou eles, ensinou eles a resolverem os problemas do jeito deles. E eles foram lá, tiveram insights. É o primeiro desfile de moda na Bíblia, né? É a primeira confecção. É a primeira profissão que aparece aí, né? Depois do pecado, né? E eles fazem, então, um vestindo para cobrir as vergonhas um do outro. Parece interessante, né? Mas tudo isso movido por outro saber. É homem vestindo homem.
Homem cuidando da vergonha do outro. Mas isso é fruto de outro saber. Aí vem Deus. Deus é joia. Aí Deus diz assim, olha, é o seguinte, no meu reino não pode existir duas vontades, dois saberes, dois tipos de missões. No meu reino eu sou soberano. Aqui só prevalece a minha vontade. Então é o seguinte, agora, se vocês começaram a vestir um ao outro, se vocês esqueceram as missões e agora vocês estão focados no medo, na vergonha, na vontade de vocês, no se sentir bem um com o outro, diante do outro, se agora o foco não é o reino, não é a minha glória, mas agora é a glória de vocês, é o bem-estar de vocês, e movido por esse saber que vocês receberam, não pode ser aqui no meu reino. Então, precisam sair. Joia, bênção, e eles iam sair. Mas Deus diz aí, no texto que nós lemos, que Deus mata um animal, provavelmente deveria ser um cordeiro, ninguém sabe, mas pela história bíblica, provavelmente. E aí tira a pele do animal e com essa pele Deus veste Adão e Eva. Aí diz que Deus os vestiu. É o texto que nós lemos. Né? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e Eva, sua mulher, e os vestiu. Eu estou falando isso para você prestar bastante atenção onde nós queremos chegar. Deus não deixou Adão e Eva, mesmo tendo feito o que fizeram, e antes deles alcançarem o lado de fora do jardim, Deus intervém. E Deus não deixa eles saírem do jeito deles, porque eles não entraram no jardim do jeito deles. Deus é tão soberano que coloca eles dentro do jardim na vontade dele, do jeito dele. E quando eles pisam na bola dentro do jardim, Deus é tão soberano que não os deixa sair do jeito deles. Deus ainda assim é tão longânimo, tão interessado na gente, que ele vai lá e tira aquilo que é ideia nossa e põe a ideia dele. E mata um animal, derrama sangue, e ali começa um filete de sangue que pervasa toda a Escritura que apontava para Jesus de Nazaré. O Deus Emanuel, que visitava eles todos os dias, na virada do dia, é um Deus tão maravilhoso, tão comprometido com a gente, que ele não põe os dois para fora e fica do lado de dentro. Deus é tão joia que põe os dois para fora, mas sai com eles. Uau! Nem para viver em pecado sem Deus você pode. Ele vai contigo. Olha que Deus maravilhoso. O Deus Emanuel é Deus dentro do jardim, mas é Deus fora do jardim. Por isso que Jesus, em Mateus 28, depois que morre e ressuscita, ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está repetindo o que aconteceu no jardim. É o Deus conosco, o tempo todo.
Então Deus está dentro conosco no jardim, mas Deus está conosco fora do jardim. Deus está conosco antes do pecado, Deus está conosco depois do pecado. Mas você não está entendendo nadinha, né? Quando Deus mata o animal e derrama sangue, né? Lembrando que Deus é espírito, Deus não é corpo, Deus não tinha um formato. Mas nós éramos carne e sangue. Então Deus mata o animal, derrama sangue do animal, para mostrar que nisto que ele está fazendo com o homem, ele está estabelecendo um pacto, uma aliança com esse homem. Mas presta atenção, você ainda não está entendendo. Eu vou repetir, Deus é espírito. Como ele pode fazer um pacto conosco? Se ele é espírito e pacto, para ser perfeito, pleno, os dois lados do pacto têm que ter as mesmas atribuições. Então, o meu Deus tem que ter carne, tem que ter corpo, tem que ter sangue para fazer um pacto e uma aliança comigo. Pacto de algum ente ou ser espiritual com algo material é imperfeito. Vocês estão entendendo? Olha agora o que vem aí. E a gente, no senso comum, ouvimos muita gente dizer que aquela pessoa tem pacto com o diabo. Vocês já ouviram isso? Ah, fulano tem um pacto, fez um pacto, tem uma aliança, está ali, né? Com o trevoso, né? A gente já ouviu isso, não já? Correto? Aí as pessoas até ilustram uma possibilidade de pacto quando a pessoa leva uma galinha, né, preta, ou um animal e tem que derramar, não é? Ele está fazendo isso, mas para ilustrar um pacto que ela está tendo ou fazendo com o diabo, com os demônios, com os espíritos imundos. Não é isso? Talvez aqui tenha gente que já fez isso, né? Fez algum pacto e alguém foi lá, matou algum animal, né? E aí você ficou em pacto, não é isso? Aí quando você se converteu, você procurou a vídeo, alguém, ou alguma igreja lá, e contou essa história, né? E aí a pessoa, não, temos que quebrar o pacto. Não é isso? E aí, né, oração, expulsa, e, né, e aí você faz aquelas declarações, eu rejeito aquele pacto, e, né, aquelas coisas lá, assim, sei lá, né, daquele jeito lá. E aí, e é o senso comum. Talvez aqui tem um bando de gente pensando assim, que tem pactos que você fez com Satanás e tudo. Presta atenção. Não existe isso, não. Satanás é espírito. Sempre foi, é e sempre será espírito. Ele não tem corpo, não tem sangue. Ele não pode estabelecer nenhum pacto, nenhuma aliança com nenhum ser humano. Com nenhum. Mas ele imita, ele engana, ele ilude, porque é assim desde o início. Mas Deus é tão joia que ele estabelece esse pacto que ainda lá no Éden é imperfeito, porque ele era sombra de algo perfeito. Mas ele estabelece primeiro o imperfeito, para que o imperfeito seja aperfeiçoado e chegue à perfeição. E aí ele mata um animal, derrama o sangue, veste os pecadores e desgraçados
porque eles agora estavam sem a graça, eram caídos, e os coloca para fora, mas Deus vai com eles. Joia. E Deus fecha a porta do jardim para que eles não pudessem mais voltar. Mas o pacto foi estabelecido, mas era imperfeito. Que joia! E aí, sangues de animais vão sendo derramados na história de Israel, porque o filete de sangue que começou tem que continuar. Mas tudo apontava para a vinda da perfeição do pacto. Oh, maravilha! Aí, como Gálatas diz, na plenitude dos tempos vem Jesus de Nazaré. Aí ele se encarna, se torna homem perfeito, e ele é a figura de um cordeiro imaculado, sem mácula, sem pecado, perfeito, totalmente homem, carne e sangue. Que joia! Bênção. E aí ele vem para ser imolado. E o pai, no tempo certo, derrama o sangue do filho. E ali o filho diz, está consumado. A aliança agora é perfeita, porque ele é homem. Ele é o Deus homem. Ele se fez homem para derramar o sangue dele, não mais de animal, para que agora o pacto que você tinha desde o início pudesse chegar à sua plenitude. Uau! E aí ele, fazendo isso, por isso que ele é o mediador da perfeita aliança, aí ele vem e senta num determinado momento com os seus apóstolos, né? Que nós vamos fazer aqui hoje. E aí ele diz, olha, este é o meu corpo, oferecido por vós. Uau! É o Deus Emanuel, encarnado, que vai dar o corpo dele para ser derramado o sangue dele, partido e repartido esse corpo, comido e bebido por nós, e só homem e mulher, nascidos humanos de carne, pode comer e beber. Espírito nenhum pode comer e beber. Satanás e os seus demônios não podem comer e beber disso aqui. Só quem nasceu de mulher. Por isso ele veio, nasceu de uma virgem, para aperfeiçoar aquela aliança e fechar. E ele diz, fazei isso em memória de mim todas as vezes que comerdes e beberdes. Lembrai disso. Aí ele deixou isso aqui para mostrar esse pacto. Quando a gente vem e participa disso aqui, nós estamos tornando visível para o mundo espiritual e para toda a terra que existe um pacto perfeito entre o Deus e nós. O Deus Emanuel. Está entendendo, igreja? Está entendendo como fica tudo muito claro? Eu estou ajudando você a se achar aí. Eu estou tentando aqui fazer você entender o que aconteceu desde o início até agora. E ele diz assim, e esse pacto, essa aliança, não é só para essa eternidade, não. Ele diz, fazer isso até o dia que eu vou vir. E aí nós vamos lembrar juntos, na outra eternidade. Então esse pacto, essa aliança vai de eternidade a eternidade, a eternidade, a eternidade. E é só nós e Jesus. Presta atenção, esse pacto garantiu você, meu irmão, a ter relação com Deus, o Pai. Mas, presta atenção,
você nunca vai ver Deus. Você nunca vai estar na presença de Deus, o Pai. É só na presença do Filho. Porque Deus é Espírito. Mas o Filho sempre será Espírito e corpo. E é com Ele que a gente vai passar todas as eternidades. Porque Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Aí Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse, ei Filipe, há quanto tempo estou contigo, cara? Você não está entendendo. Eu sou a suficiência do Pai. E é só comigo, Filipe, que vocês terão comunhão. Eu sou o mediador da nova aliança. Eu sou o único mediador entre vós e Deus. É só comigo, a história é só comigo. E Paulo entendeu tão bem isso, que Paulo fala nas suas cartas, que toda a nossa vida, tudo que Deus criou, converge para Cristo, aponta para Cristo. Tudo é cristocêntrico, a nossa comunhão, essa eternidade aqui, ela tem que ser cristocêntrica. As outras que nós vamos para as outras eternidades, toda ela é cristocêntrica em relação a Deus e a Cristo e a nós. Oh, maravilha! E tem gente aqui se dando ao luxo de querer escolher ou sei lá o quê, como é que eu posso dizer? Se dar ao luxo de pensar que pode alguma coisa nessa história, nessa vida, sem Jesus, sem intimidade com Ele, sem se bastar com Ele. E aqui nós estamos vendo que não tem essa possibilidade, meu irmão. É só Cristo. É só Cristo. Paulo diz, olha, eu nada decidi saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado, porque é com Ele que eu tenho aliança. É com Ele que eu cheguei à perfeita aliança. E é com Ele que eu vou passar toda a eternidade. Porque se eu o adoro, se eu vejo Ele, se o meu foco é Ele, se a minha esperança é Ele, se tudo gira em torno dEle, eu estou vendo o Pai. O Pai está sendo glorificado no Filho. Está entendendo? Vocês estão comigo ainda aqui? Então vamos para o último texto. E esse vai ser bomba. Esse vai tirar o apetite. Né? Quem está de jejum hoje, né? E vai entregar o jejum depois, quando entregar ele nem vai querer comer. Eu começo assim, né? Light, e depois a coisa fica, né? Eu gosto disso. Olha lá, 1 Timóteo, capítulo 1. Então guardem bem, nós não temos pacto com o diabo. Graças a Deus por isso. Não existe ninguém em pacto com o diabo. Presta atenção, só nós, os eleitos, os salvos, os nascidos de novo, é que estão em aliança com Jesus de Nazaré. Isso é tremendo, é uma garantia muito boa, muito forte para nós. Ok? Bênção. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo, no versículo 12 em diante, ele está falando aí que é grato, né, para com aquele que fortaleceu ele, Cristo Jesus, que o considerou fiel, designando ele para o ministério. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu sou grato para com aquele que me deu força, Cristo, e que me considerou fiel. Quem? A mim, que era em outro tempo insolente, perseguidor, maltratei, matei, acusei,
né? E ele diz, e eu fiz tudo isso por ignorância, está escrito aí. Mas Deus, sendo misericordioso em Cristo, me considerou fiel, me salvou, me regenerou, estabeleceu uma aliança comigo. Né? Então, é isso que ele está dizendo. Aí ele vem e diz assim, e me designou para o ministério. Aí ele vai dizer, que ministério é esse que ele recebeu e foi designado? Primeiro, ele foi fortalecido. Segundo, foi considerado fiel. E agora, em terceiro lugar, ele diz, e me designou para o ministério. Mas que ministério é esse? Aí ele vai dizer aí, olha, né? Ele diz assim, no versículo 16, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal dos pecadores, não é? É interessante, aqui tem esse artigo, né, masculino definido, e ele diz o principal dos pecadores. Ele está usando aqui a mesma expressão daquela história que Jesus conta de duas pessoas que entraram no templo para adorar. Entrou um e este levantava as mãos para o céu, dentro do templo, e dizia, sê propício a mim, Senhor, obrigado, porque eu não sou pecador como aquele que está aqui. E esse outro era uma pessoa que estava lá, que nem ousava levantar a cabeça para o alto, nem as suas mãos. E a oração dessa outra pessoa era, Senhor, sê propício a mim. E lá não tem o artigo masculino definido no grego, lá não está to amartolós, não, o pecador. Lá está dizendo assim, sê propício a mim, amartolós, ou seja, pecador, o único. Aquela pessoa estava orando e a visão, o entendimento que ela tinha de Deus é que não existia ninguém na terra pecador ou pecadora. Só ela era pecadora. É assim que ela ora. É assim que ela entende quem é Deus. E Paulo entendeu do mesmo jeito, só que Paulo aqui coloca o artigo masculino definido. Né? A mim, o principal, porque Paulo vê qualquer outro pecador menos do que ele. Ele é o principal de todos. Aí ele diz que é uma pessoa como ele, assim, que Deus designou para o ministério. Mas aí ele vai falar agora que ministério é esse, ó. A mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E aí eu vou fechar minha Bíblia. Gente, olha o que Paulo está dizendo. Eu fui fortalecido, considerado fiel, que fiz tudo aquilo, e ele ainda me designa, eu sendo o principal dos pecadores, para que ele em mim evidenciasse a completa longanimidade dele. E servisse eu de modelo dele, a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Uau! Ei, presta atenção. Sabe por que você foi salvo? Sabe por que Deus saiu contigo do jardim quando você pecou? Sabe por que Ele vestiu você? Não é para você herdar a vida eterna, não.
Não é para você dizer, eu sou salvo e vou para a glória. Não. Sabe por que que realmente você foi salvo? E aí, igreja? Para que que você foi salvo? Paulo respondeu aí. Para evidenciar Jesus Cristo. Ah, nem, vocês não estão entendendo ainda. Nossa, meu coração está aqui doidinho para falar. Mas eu tenho que perturbar vocês. Sermos verdadeiros adoradores. Mostrar Jesus Cristo. Evidenciar Jesus Cristo, é o que Paulo diz. Servir de modelo para quantos vão crer nele. É isso? Tá certo? Vamos lá, gente. Ainda não ouvi o que eu preciso ouvir. Está me dando gastura já. Mostrar a soberania, cumprir a missão. Está tudo jóia. Está faltando. Ninguém tá... Vamos ver um negócio com profundidade. Depois de tudo isso que foi dito aqui. Voltarmos para Ele. Evidenciar Jesus. Para ser usado como modelo de conversão de pessoas e modelo dessa aliança que Ele estabeleceu conosco. Não é? Joia, você foi bem fundo aí, né? Então, nós fomos salvos para não aparecer. Você percebe isso? Eu ainda até fiz ênfase aqui, para que Jesus evidenciasse Ele através de Paulo e mostrasse através de Paulo a longanimidade e servisse de modelo dele para trazer pessoas para Ele. Então você foi salvo para quê, meu irmão? Para não aparecer, querido. Oh, maravilha! E você está pensando que é. E ainda canta aqui o cântico, mais de ti, menos de mim. Por que que você insiste em fazer como Adão e Eva? Sabe qual foi o problema de Adão e Eva? Que eles caíram? É porque Satanás chegou para eles e diz assim, para de mostrar Deus. Aparece um pouquinho na história. E eles resolveram. Uau! Está entendendo? Aí vem agora as Escrituras e diz para nós, olha, Ele fez aquele pacto, Ele vestiu vocês, Ele saiu com vocês, Ele esteve com Israel, esteve com os profetas o tempo todo, para chegar a essa perfeita aliança. E qual é a perfeita aliança? É dele trazer o filho dele que se esvaziou, deixou tudo e veio para esse mundão para mostrar a vontade do Pai, para fazer tudo que o Pai quisesse e para revelar, mostrar o Pai. Jesus disse, eu não ensinei nada de mim mesmo, não falei nenhum tio de mim. Porque Jesus veio para mostrar o Pai, para mostrar o reino, não Ele, mas o Pai.
Por isso ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou apenas o caminho. Eu sou o mediador. Paulo entendeu. Aí Paulo diz: olha, ele me deu força, ele me considerou fiel, ele me salvou, ele fez tudo em mim, mas me designou para que em mim, através de mim, ele apareça. E as pessoas possam entrar nessa aliança, nesse pacto que ele tem com aqueles que o Pai deu a ele. Meus irmãos, a palavra de Deus para nós nessa manhã é que você foi salvo, não para ser você. Você não foi salvo e não está aqui crescendo, estudando, aperfeiçoando, ralando para ter vontade, meu irmão. Acaba com a tua vontade. A primeira e única vez que Adão e Eva usou a vontade deles no jardim, no reino de Deus, Deus deixou de ser glorificado, as missões deixaram de ser cumpridas e o homem e a mulher apareceram. Por que a igreja não cresce? Por que é tanta luta, tanta dificuldade para a gente mudar o Uberlândia? É porque a igreja está cheia de gente que foi salva e pensam que foram salvas para viverem, para exercerem a vontade deles, para aparecerem. É gente que é salva, mas tem vontade dentro de casa. Enquanto isso estiver acontecendo, a longanimidade dele não é evidenciada. Ele não é visto, ele não é ouvido. Ele não vai ser nunca o Deus Emanuel em ninguém. Enquanto você estiver aparecendo, meu irmão, você foi salvo para desaparecer dia a dia e viver como que se toda pessoa, ao olhar para você, ao relacionar com você, elas estivessem fazendo isso com o próprio Cristo. Oh, maravilha! Então, por que você fica ainda querendo que as pessoas te respeitem? Querendo que seja ouvido, notado? Por que você ainda sofre com críticas, com falares, com calúnias? Por que você vive uma vida cristã preocupado com o que os outros pensem de você? Por que você deixa de tomar decisões radicais do Evangelho do Reino? Com medo de quê? É pelo outro saber que você ouviu? Que está mudando a tua identidade, que está mudando as tuas ações? Ah, meu irmão, larga disso. Põe na tua cabeça de uma vez para sempre que você foi salvo para evidenciar Jesus Cristo. A sua completa longanimidade, servisse você de modelo a tantos quantos hão de crer nele ainda para a vida eterna. Que você foi salvo não para que as pessoas vejam você. Ah, agora ele mudou de vida. Ah, agora essa pessoa é assim, assim. Para com isso, meu irmão. Enquanto isso estiver acontecendo, você corre um grande risco. Um grande risco. Gente na igreja, de bico um com o outro. De bico com o pastor, um com o outro. Família que deixa a igreja por causa da outra família. Amém. Casal se separando porque um não perdoa o outro. Ah, mas ele adulterou. Isso eu não perdoo. Meu irmão, quando você faz isso, é você que apareceu. E vão separar mesmo, porque é a dureza de coração. Mas quando é Cristo que está aí, pode adulterar, pode me trair, pode fazer o que fizer, mas eu não desisto de você. Uau, aí apareceu Cristo. Para o mundo você é um besta, um panaca. Mas você fez exatamente o que Cristo faz com a gente. Por isso ele diz: o que Deus une não separa o homem. Porque você é adúltero, você é repugnável diante de Deus. Mas ele nunca desistiu de você. E por que ele faz isso? Porque ele fez isso repetindo o que aconteceu lá na matriz. Eles pecaram, Deus saiu com eles.
Deus não desiste. Agora, pecou, você põe para fora e fica dentro do jardim. Ah, nem. Ai, ai, ai. Oh, gente, que visão medíocre que nós temos da salvação. Que me Jesus salvou para eu viver essa vida cristã de glória e aleluia. Oh, maravilha, eu vou para o céu é um lindo lugar e aquela coisa e tal. Não, meu irmão. Você foi salvo para evidenciar Jesus. Você foi salvo para evidenciar esse pacto, essa aliança perfeita que Ele fez com você. Você foi salvo para não ter vontade. Porque um só momento que você usar a sua vontade, você fará como Adão e Eva no jardim. Não precisa usar a sua vontade mais de uma vez, não. Basta uma só vez que Deus deixa de ser glorificado. E que as missões deixam de ser cumpridas. E aí você começa a aparecer. Aí você começa a ser ouvido. Aí você começa a ser notado, respeitado, que é o que você quer. Meu amigo, você não foi salvo para isso, você foi salvo para ser escória. Uau! Ei, você foi salvo para ser banana. Banana. Igreja é para a gente sentir o cheiro de banana. Quando os crentes estiverem todos reunidos, sinta o cheiro de banana. Chegou mais uma irmã banana. Chegou um irmão bananão. Aquele é bananão mesmo. Dá vontade, a vontade dele ele dá para todo mundo. Joia. É isso. Você foi salvo para isso. Quanto mais isso acontecer, mais a aliança, o pacto, mais isso aqui será visto, discernido, percebido. Está entendendo? Vamos ficar em pé? Vamos orar com os bananas? Né? Bênção. A criança entendeu aí. Né? Eu estava conversando com é você, eu, né? Estava conversando com o Rogério, Rogério e a sua esposa, Manuel. Estava conversando com ele ontem, né? E a gente falando que uma das coisas mais difíceis é a gente voltar à simplicidade do reino. O homem, quando saiu do jardim, ele se encheu de complexidade. Como é que fala? O homem se complexou. É isso aí. E agora a missão da igreja, do evangelho, é fazer ele tirar essa complexidade toda e voltar à simplicidade do reino. Mas para voltar à simplicidade do reino, ele tem que destruir fortemente, irreversivelmente, tudo o que atrapalha ele a voltar à simplicidade do reino. Por isso Jesus disse, olha, ninguém vai herdar o reino de Deus se não se tornar como uma criança. Porque a criança vive em função da vontade do Pai. A criança se rende, se entrega. A criança quer a simplicidade. Era assim no reino. Mas o saber de Satanás trouxe toda a complexidade. E agora vem Jesus e desfaz isso. E dói. É complicado você começar a perdoar, dar à vontade, desaparecer. Tem gente que está vivendo um conflito agora grande aí na sua cabecinha, porque você está triste, infeliz, amargurado, uma vida cristã que é uma... né? Nem preciso dizer. E você sabe que a solução é isso que você ouviu nessa manhã aqui. É você desaparecer.
Deixar Jesus evidenciar Ele, a longanimidade dEle, o reino dEle, os valores dEle. Você sabe que é isso que vai melhorar o seu casamento, a sua casa, seus filhos. Gente, é isso. Você não precisa de nada mais, de nenhuma outra revelação. É isso que está faltando. Você só é infeliz porque você está querendo ser você. E isso é inadmissível pelo fato de você agora é regenerado, é nova criatura, nasceu de novo, o reino está aí. Então, se você nasceu de novo, você tem que voltar ao saber de Deus, à palavra de Deus, que era esta palavra que regia no jardim. E Adão e Eva só sabiam essa palavra, essa vontade, por isso eles não apareciam. E você sabe que é só voltar à palavra. Tudo que ela falar, faça, aceita. Vai doer, porque ele vai te dizer, olha, mais bem-aventurado é dar do que receber. Dá. A palavra vai dizer, olha, quando você emprestar dinheiro, não empresta para quem você sabe que pode te devolver, que mérito teria em você dar para quem pode te dar de volta. Empresta para quem você sabe que não pode te devolver. Dói, mas é a palavra, é o saber, é com esse saber que você tem que viver, meu irmão. Esse saber arrebenta as pessoas. Quando as pessoas verem alguém vivendo esses valores, esse saber, elas serão chacoalhadas, bagunçadas, porque elas verão em você Cristo sendo evidenciado, a longanimidade dele, o amor dele, a misericórdia dele, a graça dele, a nulidade dele. É isso que está precisando, gente. Você foi salvo para desaparecer. E esse pacto que nós vimos lá do início até aqui com Cristo, esse pacto foi feito para que você nunca mais se deixe levar por outro saber, por outra vontade, por outros valores, por outro reino, por outra palavra. E eu quero orar aqui. Se você entendeu a palavra de Deus como palavra de Deus para a sua vida nessa manhã, eu quero orar com você. Se você entendeu a profundidade, a grandeza dessa aliança, desse pacto que Deus fez contigo, e esse pacto a gente poderia dar um nome a ele, esse pacto é Jesus, porque o pacto apontava para Cristo, Cristo se tornou carne, então esse pacto é ele, é Cristo, é a aliança que nós temos com ele. Eu quero orar com aquele que vai comer e beber do cálice, comer do pão e beber do cálice aqui hoje. Mas você vai orar, ou você vai comer e participar dessa nova aliança, dessa aliança que nós temos com Cristo. E eu volto a dizer que esse é um dos momentos que Satanás mais odeia. É dele ver aqueles que têm pacto e aliança com o Nazareno, tendo comunhão, comendo e bebendo, porque ele é espírito e ele nunca poderá comer e nem beber. E nós temos esse privilégio maravilhoso por causa dessa aliança que nós temos com ele. Mas, meu irmão, eu quero orar com você que vai vir aqui, mas você vai vir aqui com o propósito de, a partir de hoje, todas as vezes que você for participar da ceia do Senhor, você vai vir como um banana, como uma pessoa que vem porque não tem vontade, uma pessoa que come porque não tem vontade, que bebe porque não tem vontade. Você está fazendo isso porque você entende que é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, você vive isso, quer isso, você não quer aparecer. Então eu quero orar com você. Se você quer desaparecer mais a partir de hoje, meu irmão, conta comigo. E dói, meu irmão. A gente leva muita paulada, porque o diabo é tremendo. Ele vem e fica falando, apareça, apareça. Segue a minha orientação, a minha palavra é joia, eles vão te respeitar. Você precisa ser vista.
Ninguém pode falar isso para você, ninguém pode agir assim. Nem esse tipo de pecado ninguém perdoa. Para com isso, deixa de ser boba. Que negócio é esse? Ei, líder, você é o primeiro que tem que desaparecer. Líder que quer aparecer, foge dele, está vivendo outro saber. Meu irmão, Deus nos trouxe nessa manhã para fazer isso, para apagar mais da gente. Para, Senhor, apaga, Jesus, apaga. E se o Senhor não apagar, ninguém vai ver essa aliança que o Senhor fez comigo. E eu não fui salvo para aparecer, Jesus. Sabe por que a minha casa não muda? É uma casa ainda pesada, triste. Porque lá em casa está todo mundo me vendo como eu sempre fui. Ninguém está olhando para mim lá na minha casa e vendo mudanças, vendo Cristo. Então, para que eu fui salvo? Para quê? Vamos orar? Quem quer vir aqui à frente para orar? Vem. Mas olha, gente, vem diferente, vem menos. Vem menos. Não vem se não vai ter propósito. Se você não tem propósito, fica aí. Mas se você quer desaparecer, se você quer que as suas vontades desapareçam mais e mais, até você viver somente a vontade de Jesus, vem. E você vai estar aqui na frente com um bando de gente que quer a mesma coisa. Então vem, meu irmão. Eu acho muito linda a história que nós vimos hoje. Deus não deixou Adão e Eva saírem do jeito deles. Para mim é um dos textos mais lindos da Escritura, que diz: e Deus os vestiu. Oh, maravilha! Deus vestiu os dois já desgraçados. Deus os vestiu, mesmo sabendo que eles estavam vivendo outras vontades, seguindo outras palavras, vivendo outros saberes. Deus foi lá e não deixou eles saírem do jeito deles. Não só os vestiu, mas Deus saiu com eles. A gente é mau. A gente não veste. A gente quer que o outro se dane. A gente quer que a gente seja respeitado, visto. Mas Deus é joia. E esse pacto, essa aliança que Ele fez, só funciona na vida dos eleitos, daqueles que o Pai deu para o Filho. E o Filho disse que todo aquele que o Pai me deu, eu não perderei nenhum deles, porque com eles eu tenho um pacto que não é mais imperfeito como era no Antigo Testamento, mas que agora chegou à sua perfeição, porque o meu sangue foi derramado e o meu corpo foi partido e repartido. E agora eu, nestes que têm pacto comigo, vou evidenciar através deles, porque a vontade deles não vai prevalecer, não vai aparecer, o saber deles não pode aparecer mais. Então, através deles,
eu vou evidenciar a minha completa longanimidade. E eles vão servir de modelos de mim para quantos hão ainda de crer e de entrar nesta nova aliança. Mas isso só será possível porque eles não vão aparecer. Porque o que vai dirigir a vida deles aqui na terra é o meu saber, é a minha palavra, é a minha aliança, é a minha veste que eu os vesti. Senhor, abençoa os meus irmãos. Deus, guarda essa palavra no nosso coração. Eu sei que o Senhor encontrou pessoas que vieram aqui nessa manhã para receber esta palavra, porque era esta palavra que o Senhor tinha preparado para eles. E eu sei que eles receberam essa palavra nem tanto pela vontade deles, porque a vontade deles não tem poder algum para receber, para alojar essa palavra. Mas eles receberam essa palavra porque o Espírito Santo que habita neles é que guarda, é que sela essa palavra em seus corações. Ó Deus, guarda essa palavra e ajuda os meus irmãos a desaparecerem. O pacto que nós temos, a aliança que nós temos em Cristo é para que Ele apareça, não nós, ó Pai. Nós fomos salvos para Jesus ser visto, para o amor ser visto, para o perdão ser visto, para a vontade dEle prevalecer, ser a única que apareça na nossa vida, principalmente no casamento, em casa, com os filhos, com os irmãos, com os pais. Oh Jesus, é isso que nós queremos. Oh Deus, faz a gente desaparecer a partir de hoje, ó Pai. Oh Deus, se não for assim, não faz sentido. Oh Deus, é duro desaparecer, ó Pai, porque a gente está impregnado do saber do diabo. A gente anda com isso há tanto tempo, ó Pai. Mas nós queremos o saber de Deus. Queremos viver na palavra dEle. Queremos voltar ao reino. Queremos voltar àquela condição de vivermos o dia a dia como homem e mulher no jardim, mas sabendo fazer apenas uma coisa: cumprir as missões que glorificam o Teu nome, e fazer isso porque vivemos pelo saber do Senhor, pela palavra do Senhor. Oh Deus, ajude a nós, que essa igreja seja conhecida como a igreja de bananas. A começar do pastor Alain, oh Pai, faz esse homem ser um banana cada vez mais. Que o Alain não apareça, que ele dê a razão dele para o outro, sem medo algum de perder alguma coisa. E que os líderes sejam assim, sejam os principais bananas. E eu peço pelas criancinhas aqui também, ó Pai, que elas cresçam assim, como a igreja onde as pessoas lutam dia a dia para desaparecerem, para esmurrarem o seu corpo, como diz Paulo: eu esmurro o meu corpo, a minha carne, para que Jesus seja evidenciado em mim. Oh Deus, faz essa igreja ser uma igreja de gente que esmurra o seu ego, a sua vontade, para que a aliança de Jesus com eles possa aparecer. Oh Deus, muito obrigado. Guarda essa palavra no nosso coração e faz a gente agora comer do pão e beber do cálice bem melhor do que fazíamos antes, ó Pai, com menos de nós e muito mais do Senhor. Guarda os meus irmãos, que esse propósito fique em seus corações. É a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus, o nosso mediador da perfeita aliança. Em nome dele nós oramos agradecidos. Amém.